Tudo bem contigo? Hoje então tô aqui pra fazer esse ASMR, contar um pouquinho pra vocês sobre os personagens do meu novo livro e vou aproveitar e vou fazer em ASMR, já que vocês gostaram, né? E vou aproveitar a maquiagem aqui que eu fiz, ó. Tentei fazer um arco-íris, não sou muito boa nisso, mas nas fotos até que ficou legal. E aproveitar essa maquiagem que eu fiz um vídeo com a Fran. Eu vou deixar aqui embaixo o vídeo. A gente fez uma live, aliás, no canal dela. Hoje eu trouxe em ASMR assim, que é pra vocês relaxar enquanto eu converso e conto. Como eu já disse pra vocês, eu adoro ASMRs assim, que a pessoa fala, conta alguma coisa e tu aproveita e relaxa enquanto escuta. E eu vou falar dos principais personagens do novo livro. Então, aqui ó, meu novo livro vai ser lançado no sábado, ainda não estou vendendo, ainda não tem vendas. Só quem leram foram as 3 pessoas que sempre leem pra mim, me falam como que tá, que tem 2 pessoas que leem e uma pessoa que lê, mas ela lê corrigindo, né? Então, só esses 3 leram e já deixaram depoimentos. Acho que, eu postei no meus stories essa semana passada, não lembro. Eu postei um pouquinho do prefácio, então, quem tá acompanhando lá viu, né? Os personagens, então, gente, vamos começar, né, com o principal personagem que você já vai ver de cara ali. Você já vai ver de cara onde o livro vai ser ambientado, né? Nós vamos começar já em um lugar frio, em um lugar que tem neve, que é nas montanhas e é num convento. Então já começa assim, num convento. E peraí que eu tô raciocinando, que é pra também não dar spoiler, né? Nesse convento, nós vamos ver 2 freiras, que serão as personagens, umas das personagens ali, não principal, mas que aparecem bastante no começo do livro. E é aí que a gente já conhece a Eva. A Eva vai ser criada pelas freiras. Então, temos a Eva, nossa personagem principal, e ela é uma órfã. E o que mais eu posso falar? E a gente vai ver a infância da Eva, a adolescência e a vida adulta da Eva. Então vai ser bem interessante. Depois nós temos o melhor amigo da Eva, que também mora nessa mesma cidadezinha, assim, que é uma cidade pequenininha. Então nós temos o Levi. O Levi mora com os pais dele. Eles produzem a maior parte dos alimentos ali daquela aldeia, né? Daquela vilazinha ali. E o que mais eu posso falar? E nós também veremos a infância, adolescência e vida adulta do Levi no livro. E depois, ali já na adolescência, nós vamos conhecer o Thales. Que daí nessa segunda parte, que eu digo segunda parte do livro, porque a primeira parte a gente tem ali a infância, tem a Eva, tem o Levi, depois a gente vai para a adolescência. Então, na adolescência, aquela fase ali, nós iremos conhecer o Thales. E é na escola que o Levi conhece o Thales. Então, é um personagem, assim, com muitos segredos. É um personagem que
que deixa algumas dúvidas sobre o que acontece ali na vida dele, o que ele faz. É um personagem com, assim, uma personalidade muito diferente, muito marcante e muito intrigante, digamos assim. Depois, nós vamos conhecer também o David. O David também é um personagem que nos deixa certa curiosidade, que você vai ter que devagarinho ir conhecendo ele para entender um pouco ele, a história dele. Já digo já assim, eu não julguem nenhum deles, sem tu conhecer o que acontece na vidinha deles. Então, o David é mais ou menos isso. Vai primeiro pensar uma coisa, depois outra, ele vai te deixar meio em dúvida assim. E depois, nós temos uma personagem muito importante que aparece bastante também, que é a vovó Violeta. A vovó Violeta, ela foi baseada na minha bisavó, sim, que era benzedeira. E as histórias que a vovó Violeta conta ali, algumas coisas que acontecem com a vovó Violeta, eram coisas que eu aprendi com a minha bisavó, histórias que eu ouvi dela. Então vai ter muita coisinha ali, o jeitinho dela, a forma como ela se expressava, coisas que ela dizia porque ela era já muito pra frente das outras pessoas. E então tu vai ver essa questão assim dessa identidade, sabe, dela vai estar muito nesse personagem. E inclusive muitas coisas assim que ela fazia, eu coloquei no personagem, o que ela dizia, atitudes dela, muita coisa eu coloquei no personagem. Então, se tu teve alguma bisavó, alguma avó, assim, acho que tu vai te identificar. E a Violeta é a benzedeira da aldeia, né, ali da vila. E ela fala coisas maravilhosas, assim, para os jovens, ela ajuda muito, muito eles, assim como a minha bisavó ajudava na época, a minha mãe e os jovens da época, né? Minha mãe, a irmã da minha mãe, primas e tal. E aí vocês vão ver essa essência dela nesse personagem. Ela tá uma coisa mais fofa, assim, vocês não têm noção, é muito bonitinha. E vai estar muito presente também a floresta, essa conexão com a natureza, dicas assim de daqui a pouco tu tá passando por alguma coisa que os personagens estão passando e a vovó vai dar um conselho que pode ser pra você. O que mais que eu posso dizer pra vocês? Conflitos familiares, muitos conflitos familiares, assim, que vão ser bem interessantes, tá? E conflitos pessoais também, óbvio, né? Eu acho que pra mim não abri muito, basicamente isso. Eu tenho certeza que tu vai gostar, tu vai achar super interessante, tu vai vir me comentar alguma coisa ali que ou te abriu algo novo ou que foi essencial pra ti, porque eu escrevi ele e ele foi me transformando aos poucos. Esse livro eu acho que foi transformador na minha vida. Escrever ele foi a coisa mais diferente que eu já fiz. Ele foi muito diferente dos outros. Os Olha, Eu Ofereço Amor, eu já tinha escrito há 12 anos atrás. Aí quando eu fui reescrever ele, porque eu perdi a história, eu meio que me conectei, assim, eu meio que me tirei de uma dor que na época eu sentia pra escrever Só Lhe Ofereço Amor.
Então eu me desliguei do mundo real para entrar naquela história. Depois o Endless Darkness eu escrevi porque foi um olhar me despertou. Escrever o Endless Darkness, um personagem me despertou isso. Depois o Frank foi também bem bacana assim a história, porque ela foi surgindo na minha cabeça. Ela foi aparecendo assim, e é como se eu visse flashes de um filme. E aí eu comecei a anotar num caderno. E aí começou a surgir o Frank. Já embaixo de um carvalho foi um sonho. Eu sonhei que eu estava dentro do livro. Tudo que eu descrevo no livro eu vi no meu sonho. Então eu peguei e quando eu acordei eu anotei tudo que eu sonhei e depois eu fui criando a história, mas eu vi tudo como se fosse um filme, só que era um sonho. Então eu escrevi. E aí, depois, mensagens iam surgindo assim através de sonhos com esse livro. Conexões de eu estar meditando e ouvir mensagens ou como se recebesse mensagens, como se escutasse vozes falando mensagens. Então, eu fui anotando tudo isso, acordava às vezes ouvindo uma frase e anotava, e acabou que surgiu embaixo de um carvalho e senti que precisava ter a vovó Violeta dentro dessa história. A minha avó não era Violeta, tá? O nome da minha avó não era Violeta, era Margarida. E aí eu pensei, como o nome dela é Margarida, eu não vou colocar igual, eu vou colocar Violeta. Daí eu coloquei Violeta. Mas no finalzinho do livro ali tem uma homenagem pra ela, que vocês vão entender. E é isso, esse livro é transformador, é lindo, foi especial demais escrever. E eu quero que vocês me contem depois o que vocês acharam, tá bom? Então, acho que é isso. E gratidão por vocês.